Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no conteúdo bem relevante para todos nós. E pessoal, mais uma vez, conteúdo inédito para todos nós. E todo domingo estamos aqui juntos. Como sempre, tentando passar um conteúdo que vai agregar nas nossas vidas, que fazendo que, com certeza, eu creio, né, que todos nós vamos sair diferente da forma que chegamos aqui nesse conteúdo. E esse é o objetivo, pessoal. O objetivo desses conteúdos e o objetivo desse meu canal, da criação desse meu canal, era exatamente isso. Era fazer com que a nossa vida se torne uma vida mais saudável aqui neste mundo, nessa passagem da nossa vida, às vezes breve passagem aqui nesse mundo, porque às vezes a gente acha que a nossa vida é longa, mas a nossa vida aqui nessa terra, ela é curta, curtíssima. E às vezes a gente se preocupa muito com coisas que não vão agregar, com coisas que não acrescentem nada, né? E faz com que a nossa vida, a nossa breve estadia aqui nessa terra seja uma vida turbulenta, com vários problemas, várias dificuldades. E a gente pode melhorar nesse sentido, né, pessoal? A gente tem a força e o poder para mudar algumas coisas na nossa vida. Tem coisas que fogem, é lógico, do nosso alcance, fogem da nossa autonomia, da nossa responsabilidade. Mas coisas que dá pra gente mudar, que dá pra gente fazer para melhorar a nossa vida, melhorar a vida do próximo, é interessante a gente fazer, não é verdade, gente? E o tema, gente, eu estava refletindo há uma semana atrás em passar um tema. Só que a partir de sexta-feira eu resolvi mudar o sentido desse conteúdo, mudar como que eu posso dizer? Mudar o tema desse conteúdo. Caso vocês não saibam, recentemente, na sexta-feira, a gente perdeu o nosso tio, né, com 92 anos de idade. E fazer uma breve introdução em relação a isso. É irmão do meu pai, né? E o meu tio é uma pessoa extremamente animada, uma pessoa que estava sempre com um sorriso no rosto, feliz, né? E todos os momentos que a gente se encontrava eram momentos de gargalhadas, momentos muito felizes, extremamente felizes. Pessoas simples, assim como meu pai também. Pessoas simples, mas pessoas que têm um coração enorme. E infelizmente, né, gente, a gente, vamos dizer assim, infelizmente, porque a gente não entende o outro lado ainda 100%, né? Então a gente não podemos formar uma opinião em relação a isso, a nossa passagem para um outro lado. Mas o que podemos falar é assim, que o momento que ele esteve aqui com nós, com certeza, tirando os momentos finais aí, que foram um pouco mais tristes, né? Mas o momento que ele esteve com nós foi um momento extremamente feliz, extremamente marcante da nossa vida. E isso, gente, que é, na verdade, o nosso objetivo da nossa vida, né? É sempre deixar um legado. E o legado, assim como meu pai e como meu tio, o legado que eles deixaram está vivo dentro de nós. Normalmente nós
a gente estamos completamente inseridos, né, na natureza. Então, assim como as plantas, os animais não têm vida eterna, fisicamente falando, nós seres humanos também. A gente tem um momento de nascer e também temos um momento também da nossa partida. E o que é importante no momento que a gente está aqui na Terra, fazer sempre o melhor, sempre desejar bem para o próximo, assim como o exemplo do meu pai e do meu tio. Então, e isso é a semente que eles plantaram nos nossos corações. E fisicamente, é lógico que eles não estão aqui mais, mas os ensinamentos, as experiências, o legado que eles deixaram está vivo, eternamente vivo, vai estar eternamente vivo nas nossas vidas, dentro de nós. Isso que é importante. Às vezes as pessoas se apegam muito a isso, né? A morte física, né? Eu sei que estamos todos nós tristes, é lógico, não tem como, né? Mas não tem mais aqueles momentos fisicamente de abraçar, né? De estar em contato, né? De dar gargalhadas, de contar as piadas. Mas a gente tem que ter essa sabedoria que nós temos o nosso momento de viver aqui nessa terra, mas também tem um momento da nossa partida. E nem sempre todo mundo está preparado, né, para essa partida. E o intuito desse conteúdo, eu estava refletindo justamente nesse momento triste, né, da nossa vida, nesses 2 últimos dias. Então, resolvi fazer um tema para a gente refletir, pessoal. E qual que seria exatamente o tema, né, desse conteúdo? Você está preparado para o fim da linha? Ou seja, você está preparado para o dia da sua partida? Como assim, né? Nem todo mundo tem essa convicção, né? Às vezes a gente faz esses questionamentos, as pessoas elas até mudam de assunto e falam assim, não, que papo é esse? Que conversa é esta? Mas, gente, a morte faz parte da nossa vida, então faz parte. Nós não nascemos para semente, então vai chegar o dia. Então, é uma coisa que faz parte da natureza, então a gente temos que falar disso, temos que pensar nisso. E a gente podemos usar a morte para a gente viver melhor, da melhor forma possível aqui nessa terra. A gente não sabemos o dia, a nossa hora, não é verdade? Mas você imagina se você tivesse o dia real, exatamente, que você ia partir. Por exemplo, vamos dar um exemplo que se o seu dia fosse, no caso, amanhã, por exemplo. Aí, como que você reagiria hoje, no presente? Com certeza você ia falar assim, poxa, meu último dia, então eu vou procurar ser mais feliz, eu vou abraçar meu filho, abraçar minha mãe, abraçar meu pai, abraçar meus primos, abraçar meus amigos. Hoje eu vou tentar fazer o meu melhor no trabalho, eu vou tentar fazer o melhor treino na academia, sei lá, hoje eu vou pular de paraquedas, hoje eu vou dar um mergulho no mar, hoje eu vou dar correr uma maratona, sei lá o que seria, né, o seu último, digamos assim, o seu último desejo, o seu último sonho. E isso é lógico, gente, é uma simbologia, é uma analogia, mas vocês concordam comigo que pode ser realmente o seu último dia? E quando eu faço questionamento se você está preparado ou não, eu costumo ter esse entendimento, gente, essa sabedoria. Faz muito tempo que eu já tenho essa sabedoria. Vamos dar um exemplo, acho que já há quase 5 anos que eu tenho esse entendimento.
Não estou falando que eu não sofro porque quando eu perco meus entes queridos, as pessoas próximas de mim, meus amigos, gente. Não é isso. Mas o que eu aprendi e que eu quero passar para vocês. Assim como eu falei para vocês que ninguém é eterno, assim como eu estou falando, eu vou passar para vocês uma situação que para vocês refletirem. Como eu dei esse exemplo para vocês, eu vejo isso de uma forma totalmente diferente. Saudades eu vou ter, sim, é lógico, dos meus entes queridos, como não? Mas a sua vida continua. Você tem os seus filhos, você tem os seus netos, você tem seus irmãos, você tem sua mãe, de repente você tem sua esposa, você tem o seu marido, você tem seus sobrinhos, enfim. E essas pessoas como vão ficar? Não é verdade? Você precisa ter força e energia para cuidar dessas pessoas. O ente querido que se foi, se ele pudesse ter um momento para falar com vocês, para falar para os seus familiares, se ele tivesse esse momento, o que vocês acham, qual seria a sugestão dele? Gente, não chore por mim. Cuide do meu irmão, cuide do meu filho, cuide da minha mãe, cuide dos meus amigos, sabe? Cuide dos meus animais, enfim. Na verdade, se ele tivesse condições de se comunicar com vocês, com certeza ele faria isso. Então, a melhor forma de você prestigiar, de você homenagear essas pessoas que foram, é você cuidar da descendência que ela deixou, dos filhos que ela deixou, dos netos que ela deixou, dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos. A melhor forma de você homenagear essas pessoas é você cuidar de quem ficou da melhor forma. Não fazer com que essas pessoas não sofram por dificuldades, não passe necessidades, né? E procurar fazer, de repente, algo que de repente você se arrepende de não ter feito para aquela pessoa que já foi. E aí você você procure fazer para as pessoas que ficaram. Então, eu tenho muito esse entendimento, gente. Eu estou falando e repito, gente, respeito todas as opiniões, respeito as pessoas que choram muito pelo seu ente querido que foi e faz todo sentido isso. Respeito as pessoas que vivem muito tempo no luto, respeito isso. Mas é uma decisão sua. Você pode usar isso também como uma situação para você melhorar a sua vida, melhorar a vida das pessoas que ficaram aqui, que estão próximas de vocês. Então, eu refleti nesse sentido, resolvi passar esse conteúdo. E eu deixo bem claro para vocês, pessoal. Cabe a vocês colocar em prática o que eu estou falando ou não. Se o que eu estou falando faz sentido ou não. Então, cabe a vocês decidir, porque a vida é de vocês, não é verdade? Então, eu resolvi fazer esse questionamento em forma de conteúdo. E aí, vocês estão preparados? E a melhor forma, assim, gente, a melhor sabedoria que eu adquiri nesse sentido, o melhor exemplo, digamos assim, que eu posso passar para vocês é o seguinte. É viver bem a sua vida. Viver intensamente a sua vida. Curta bem o seu filho. Curta a sua profissão. Curta a sua atividade física. Aproveite bastante o seu trabalho. Aproveite os momentos de lazer com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Aproveite da melhor forma possível a sua vida. E eu tenho isso comigo, eu tenho
essa ideologia comigo. Quando a morte chegar, eu quero estar de uma forma, sabe, gente? Vivendo bem, intensamente a minha vida. Vivendo da melhor forma possível a minha vida. Amando as pessoas, amando meus familiares, amando as pessoas próximas de mim, amando a minha profissão, sabe? Eu quero estar nesse sentido, eu quero estar nessa situação. Eu não quero, quando a morte vir bater na minha porta, eu estar morto, assim, digamos assim, fisicamente, digamos assim, morto psicologicamente, sem ânimo para viver. Não. Porque então, o que faria sentido ela, né? Então, quando a morte vir bater na minha porta, eu quero estar vivendo intensamente a minha vida. Eu quero estar vivendo a minha vida da melhor forma possível. Por isso que eu tenho esse lema. Eu vivo o meu dia, gente, como se fosse o último dia da minha vida. Às vezes eu não falo abertamente isso para as pessoas próximas de mim, mas as minhas atitudes, as minhas formas de viver, a minha forma de agir, mostra exatamente isso. Se tiver que fazer algo assim importante para alguém e eu tiver condições, eu vou fazer nesse momento. Se eu tiver que criar uma situação para que eu me sinta feliz, para que eu faça uma pessoa feliz, eu vou fazer. Eu não vou titubear e eu vou realizar essa situação, porque eu vou estar feliz, e isso é importante. Então, o meu presente, que é minha vida no hoje, é algo que eu posso mudar, transformar. O passado eu não tenho como fazer mais nada. E o futuro a Deus pertence, a gente não sabe, né? Que pode ser exatamente o meu último dia. Então, eu quero viver o presente intensamente. E eu tenho esse lema, gente, na minha vida há muito tempo. E está dando muito certo na minha vida. Cada dia que passa, eu me sinto um ser humano cada vez melhor. Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu me sinto um ser humano melhor. Assim, capaz de poder ter condições de ajudar a pessoa com uma palavra, ajudar a pessoa com um abraço, ajudar as pessoas com um gesto de carinho, ajudar as pessoas de repente com meus conteúdos, criando meus conteúdos na internet, de repente até com um conselho, ou de repente até, quem sabe, assim que na medida do possível, se eu tenho condições financeiramente também, sabe? Então, gente, isso é o que é a nossa vida, né? Isso que é, de repente, o que eu entendo, assim, o nosso propósito da nossa vida aqui, na nossa passagem, nessa breve passagem, a nossa vida aqui nessa terra, né? Então, viver da melhor forma possível, procurar estender a mão realmente para o próximo e, consequentemente, quando você tiver dificuldade, eu tiver dificuldade também, com certeza, como muitas vezes, muitas pessoas estendeu a mão para mim e me ajudou em várias ocasiões, né, gente? Então, a vida da gente é isso. Então, o tema do conteúdo que eu queria passar para vocês era exatamente nesse sentido. E eu espero que vocês reflitam, pessoal, bastante nesse conteúdo. E como eu sempre falo para vocês, é importante a gente praticar, não só aprender os conteúdos, mas procurar praticar para ver a sua vida sendo transformada, sendo melhorada em alguma área, né, pessoal? O intuito sempre desses conteúdos, pessoal, como vocês veem, são conteúdos mais profundos, conteúdos que eu desenvolvo, né, para exatamente ir de encontro ao coração das pessoas. O objetivo na criação desse meu canal, na criação desses meus conteúdos, era exatamente isso. Eu queria passar exatamente a verdade, uma coisa real, algo que está dentro de mim para todas as pessoas. Nada de roteiro, nada de... assim, pode ter algumas coisinhas assim em relação a imagens, a cenário, a de repente
a áudio ou coisa assim. Mas a mensagem realmente, gente, principal são mensagens que saem aqui do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Pode ter certeza. E eu creio que vocês, como vocês são muito observadores, meus inscritos, meus seguidores, vocês veem realmente que é realmente algo de todo o meu coração. Né? Que às vezes eu faço conteúdos até de improviso, como este mesmo, que eu estava com outros planos de conteúdo e nesses últimos 2 dias aí aconteceu essa situação na nossa família, que abalou um pouquinho a estrutura da nossa família, mas que fez também eu mudar um pouquinho o horizonte do conteúdo, o tema do conteúdo, para melhor passar para todos vocês. Entendeu, gente? Então, pessoal, reflita, por favor. Tá? Não entenda que esse conteúdo é mais um conteúdo, é só mais um conteúdo que apareceu no YouTube. Não, gente. Entenda que é algo profundo, que é algo de coração, para todos nós refletir. Todos nós, seres humanos, que está aqui presente, ouvindo esse conteúdo, já passou, né, por muitas tristezas nesse sentido, né, de percas de entes queridos. Muitas pessoas passarão e muitas irão passar ainda, né? Porque nós não somos imortais. Fisicamente falando, nós não somos imortais. Um dia vai chegar o momento da nossa partida. E o que é importante, a gente, no momento que a gente está aqui nessa terra, vamos aproveitar, gente, esse momento. Vamos aproveitar, sabe? Você tem a oportunidade, o nosso tempo é curto, né? 24 horas no dia. Vamos aproveitar essas 24 horas da melhor forma possível. Quando você tiver condições, sabe, de estender a mão para as pessoas, de ajudar as pessoas, por favor, gente, estenda a mão. Vocês não estão fazendo uma coisa extraordinária. Mas e se as pessoas te fazer o mal, sabe, não pague o mal com o mal. Procure fazer o bem. Procure perdoar essas pessoas. Vocês vão ver que vocês vão estar mais leves, gente. Vocês não vão estar com esse fardo pesado. Por mais que as pessoas te fez o mal, sabe, não se iguale a essas pessoas. Haja diferente. Procure ser um ser humano diferente. Porque você sendo uma pessoa diferente, tudo bem, você não vai mudar o mundo. O mundo é gigante, com mais de 8 bilhões, quase 9 bilhões de pessoas no mundo. Mas você fazendo a sua parte, de repente o seu filho vai seguir o seu exemplo, as pessoas que estão próximas de você vai seguir o exemplo, e isso se torna uma energia positiva que vai contagiar todas as pessoas, fazendo com que as pessoas também façam exatamente como você está fazendo, e isso se torna um círculo de energia positiva, de energia boa, para a gente contagiar esse mundo, gente. Nesse mundo que tem muitas guerras, né? Tem muitas pestes, tem muitas tragédias, muita fome assolando a humanidade aí. E se a gente pode fazer um pouquinho, se a gente pode fazer a nossa parte, né, gente? Vamos procurar fazer para não só a gente estar bem conosco mesmo, né? Com o nosso eu, né? Mas também fazendo bem para as pessoas, para o próximo. E esse era eu creio que é o mandamento que Jesus nos deixou, né? Que nós fomos criados para isso. A gente não fomos criados para fazer o mal para as pessoas, para desejar o mal para o próximo. A gente fomos criados para a gente ser um exemplo, para a gente ser uma luz nesse mundo. E vamos procurar ser, né, gente? Não que nós sejamos melhor que ninguém. Nós somos cheios de falhas, cheios de erros. Mas não vamos olhar, gente, para os nossos defeitos. Vamos olhar para nossas qualidades. A gente tem muitas qualidades. Entendeu? Às vezes eu sei que você já pisou na bola, pecou, fez alguma coisa errada. Põe uma pedra nisso, sabe? Vira a página, mude, transforme, peça perdão para quem você precisa pedir perdão, sabe? Se limpe disso e segue sua vida, segue seu rumo, entendeu? Então,
Não se condene mais do que você já está sofrendo com a situação que você está passando, entendeu? Então, esse é o objetivo, gente. A mensagem dos meus conteúdos é exatamente nesse intuito, gente. Sabe? Não trazendo religião nem nada, não, gente. A minha ideologia é crer em Jesus, em crer no exemplo que ele nos deixou aqui na Terra e a gente procurar seguir o exemplo dele para passar para as pessoas. E é isso o meu intuito, tá bom, gente? E essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Para as pessoas da minha família, próximos, pessoal, sinta-se abraçados, tá? Então, eu tô sentindo muito realmente a partida do tio, mas com certeza ele, aonde ele estiver, pode ter certeza que ele, se ele tivesse uma oportunidade de passar uma mensagem para nós, com certeza ele ia passar essa mensagem de que a gente viva em harmonia com todos nós, da família, sem brigas, gente, sem discussões, e procurar colocar em prática os ensinamentos que ele nos deixou, deixar o legado que ele nos deixou de humildade, de companheirismo, de um exemplo de pai, um exemplo de avô, um exemplo de tio. Então, gente, vamos seguir o exemplo que ele nos deixou e viver a nossa vida da melhor forma possível. E pessoal, aproveite, tá, esse conteúdo, aproveite os seus familiares, porque a gente não sabe o dia de amanhã, gente. E aproveite muito bem a sua vida. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, gente. É de todo o meu coração. E eu espero, gente, eu tenho certeza absoluta que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária, gente. Tá? Coloque isso no coração e aproveite a sua vida. Aproveite o momento presente. Que a sua vida é agora, é o momento presente. Então faça acontecer a diferença na sua vida hoje, tá bom? Para vocês terem um futuro melhor, você tem que realizar hoje, no momento presente, tá bom, gente? E aproveitando também, eu peço para vocês dar um joinha no meu conteúdo, se inscreva no meu canal, compartilha com seus amigos, com as pessoas próximas de você, esse conteúdo, tá bom, gente? E com certeza semana que vem estaremos preparando um conteúdo tão relevante quanto esse para todos nós, tá bom, gente? Um abraço em todos aí, tá bom? Fique com Deus e até semana que vem. Um abraço em todos aí, tá bom?